Boa noite a todos. O tema abordado hoje será aneurisma cronicamente roto da artéria poplítea, relato de um caso tratado no último ano no nosso hospital. Doutora, as luzes são aí. Para controlar. A luz do palco, tirar a luz do palco. Está muito escuro agora. Bom, conceitualmente, os aneurismas são dilatações focais segmentárias de uma artéria, agora me corrigindo, de 1,5 vezes a 2 vezes o diâmetro habitual dessa artéria. Sabendo que o diâmetro médio da artéria poplítea, peço perdão aqui por esse dado, é em torno de 9 milímetros. O aneurisma de artéria poplítea é o segundo aneurisma geral mais encontrado, perfecendo cerca de 12% dos casos de aneurisma. Porém, é o primeiro em questão de frequência nos aneurismas periféricos. Por curiosidade, foi o primeiro a ser operado no século IV por Antilos, que fez uma ligadura proximal do aneurisma e a abertura do mesmo. Mas, infelizmente, o paciente não sobreviveu para contar porque faleceu de infecção e exsanguinação. Por ser frequentemente associado à arteriomegalia ou com outros aneurismas, muitas vezes se observa que após a cirurgia, em 5 anos, podem haver até 32% de recidiva nos casos operados. E há uma prevalência de homens de 30 homens para cada mulher acometidos por essa patologia, sendo a média de idade de homens de 65 anos para mulheres 80 anos. Aqui, esse gráfico vem evidenciar os aneurismas associados com de poplítea, que são da poplítea contralateral ao lado cometido em 50% a 70% dos casos, aneurisma de aorta em 40% a 50% dos casos, aneurisma de artéria femoral em 40% dos casos, associação de aneurisma de artéria poplítea bilateral com a aorta em até 70% dos casos. Quando o aneurisma abrange também a origem da artéria tibial anterior e tronco tíbio peroneiro em até 40% dos casos, e em 10% dos casos ele também está associado com aneurisma de artéria femoral superficial. Bom, a própria anatomia da artéria poplítea propicia o surgimento de mecanismos que facilitam o aneurisma a surgir. Entre esses mecanismos, estamos citando os mecanismos extrínsecos aqui, a compressão no canal de Hunter, onde a artéria poplítea sai e é naturalmente estenosada nesse ponto onde é fixa, facilitando com que o fluxo turbilionar enfraqueça a parede e possa vir a surgir um aneurisma no local. E os traumas repetidos pelo movimento do joelho, fazendo que a artéria tenha flexões e extensões repetidas ao longo da vida, também facilitam o surgimento desse aneurisma. Entre os fatores intrínsecos que nós nomeamos, a aterosclerose com acometimento da camada média, a hipertensão arterial, sempre estressando a parede do vaso, e as ondas de pressão reflexa que se localizam na região logo acima da bifurcação dos vasos, fazendo que eles estejam sempre expostos à vibração e, portanto, mais passíveis de serem enfraquecidos. Bom, diagnóstico, como na maioria das patologias vasculares, eu quero ressaltar a importância do diagnóstico físico da anamnese, porque atualmente se observa que muitas vezes a prática médica faz com que se peçam muitos exames complementares, quando, na maioria dos casos da cirurgia vascular, o diagnóstico pode ser clínico. Bom, porém, esse diagnóstico clínico, quando não tem uma alta suspeição diagnóstica, pode passar desapercebido, pois até 45% dos pacientes são assintomáticos. E muitas vezes eles abrem um quadro com uma oclusão arterial aguda, quando eles eram previamente assintomáticos para claudicação. A ruptura é um sintoma raro, em somente 5,3% dos pacientes. O edema pode estar presente em 1,3% dos pacientes, mesmo sem trombose venosa profunda associada, por compressão venosa nos casos dos grandes aneurismas. E as disestesias e parestesias, por compressão de nervos adjacentes ao aneurisma, também pode estar presente. Porém, tumorações pulsáteis são bem mais comuns, em 19,7% dos casos. Vale a pena ressaltar também a presença do tromboembolismo, que pode tanto se manifestar com a síndrome do dedo azul por microembolia, que é
25% dos casos, e a trombose arterial. Bom, esse diapositivo só vem ressaltar a importância do exame físico, porque, às vezes, por uma simples palpação da fossa poplítea, quando um pulso que normalmente não é tão fácil de ser palpado pela profundidade dessa artéria ao exame físico, quando ele tem uma amplitude um pouco mais alta, ou quando observa-se a presença de massas pulsáteis, já também tem se suspeitado a presença de aneurisma. Ou, por vezes, quando o aneurisma está trombosado, o paciente relata uma massa endurecida na fossa poplítea e que pode levar à restrição do movimento. Também sinais de isquemia pelo processo crônico de tromboembolismo também tem que levar o cirurgião vascular a suspeitar do aneurisma de poplítea como uma etiologia possível. Bom, os exames complementares que podem ser utilizados para ajudar no diagnóstico, o próprio raio-x simples, às vezes, demonstra calcificações no trajeto dos vasos e pode desenhar o aneurisma para o cirurgião mais atento. O ecocolor Doppler é um método bastante útil, pois é não invasivo, tem o seu custo relativamente barato em frente a outros métodos, e ele ajuda a diferenciar o aneurisma de outros tumores, também ajuda a avaliar a presença de trombos intraaneurismáticos, avalia o tamanho e, por vezes, também a extensão do aneurisma, e serve como um ótimo método de follow-up para os aneurismas pequenos. A tomografia computadorizada e a angiorressonância são métodos recentes, porém, que com o upgrade dos aparelhos, eles têm sido excelentes para mostrar, no caso da ressonância magnética também, com mais detalhes, até a presença de trombos, além de avaliar a relação com estruturas anatômicas adjacentes. Porém, são métodos muito mais caros. A arteriografia não é um método de escolha para ver o tamanho do aneurisma, porque, às vezes, apenas a luz é identificada e os trombos não permitem que se veja toda a parede do aneurisma. Porém, ela é um excelente método para avaliar o leito distal, exceto, talvez, nos casos onde o aneurisma é muito grande e o contraste ele não consegue encher todo o leito distal, dando o falso diagnóstico de oclusão do leito distal. Nesses casos, talvez seja melhor até fazer a arteriografia perioperatória. Entre os diagnósticos diferenciais desse aneurisma estão os lipomas, fibromas, cistos de Baker e sarcomas. Bom, o tratamento clínico é reservado para alguns casos, como nos aneurismas menores que 2 centímetros, no Journal Vascular, acho que o Jornal Europeu de Cirurgia Vascular mostrou alguns autores que preconizavam que fosse ser operado apenas após 3 centímetros, mas a experiência dos autores. A ausência de trombos intrasaculares, que tem menor risco de embolia distal, quando tem um mau leito distal, não passível de revascularização, e quando há trombose do aneurisma sem claudicação incapacitante. Os demais casos, e principalmente os pacientes assintomáticos, devem ser operados, porque está muito ligado o paciente ser assintomático com o melhor resultado no pós-operatório. Então, o diagnóstico precoce é o que é desejado nesses casos. Bom, a técnica cirúrgica. Basicamente, os acessos para esse tipo de aneurisma são 2. O acesso medial e o acesso posterior. O acesso medial tem a facilidade que ele pode expor a artéria em uma grande extensão, desde proximalmente até distalmente. E é excelente para os aneurismas maiores. Bom, quanto à técnica mesmo de reparo dos aneurismas, temos a técnica de exclusão a Edwards, onde a ligadura proximal e distal do aneurisma, com o subsequente bypass, de preferência venoso, com enxerto de veia reversa. E nos casos de aneurismas grandes, por vezes faz necessária a secção dos músculos da pata de ganso, e para também melhor exposição do aneurisma. E quando esse aneurisma é exposto, às vezes faz necessária a ressecção de segmento da artéria e de parede parcial do aneurisma, para que seja realizada a endoaneurismografia, ou seja, a ligadura por dentro do aneurisma de todas as colaterais, para evitar que elas recanalizem o aneurisma, que elas continuem nutrindo o aneurisma. E, subsequentemente, a realização de bypass distal. Os aneurismas pequenos,
eles podem ser acessados pela via posterior, que é uma via que tem a desvantagem que ela não oferece um campo operatório tão bom se quiser estender a incisão acima ou abaixo, acessar mais segmentos da artéria. Mas, na nossa conduta no serviço, nós usamos esse acesso posterior apenas nos casos onde se encontram aneurismas patentes, com um leito distal trombosado, sem a descompensação do membro, ou seja, o paciente esteja sem claudicação incapacitante. Bom, o tratamento endovascular também é um novo método que vem surgindo como talvez um método do futuro, mas atualmente o que se encontra são duas opções: ou fazer a fibrinólise por catéter intraarterial, que essa fibrinólise pode servir tanto para permear o leito distal no pré-operatório, quando o paciente tem um leito não tão bom, então na esperança de talvez oferecer um melhor leito distal para um bypass, o cirurgião faz o trombolítico pelo catéter, ou paliativo nos pacientes de alto risco cirúrgico ou com alguma dificuldade de acesso à cirurgia por qualquer motivo. Porém, deve-se lembrar que os trombolíticos não são tão incólumes. Eles podem levar a hemorragias, podem levar a aumento de risco de AVC e também podem fazer microfraturas nos trombos, fazendo embolia distal, microembolia distal. A colocação da endoprótese é um outro método que também pode ser realizado tanto por dissecção quanto por punção da artéria femoral, e a experiência tem mostrado que a patência não é pequena. Em série publicada recentemente pelo Dr. Kaufman, mostrou uma patência de cerca de entre 3 a 11 meses nos pacientes em que foi colocada a endoprótese. Bom, as complicações cirúrgicas mais comuns são o óbito, o óbito por miocardiopatia isquêmica, que é uma patologia que é frequente no paciente vascular, mas também pode-se observar o edema, pós-operatório, a gangrena, infecção, necrose da musculatura da coxa. Bom, quanto à patência da cirurgia, do enxerto utilizado, vem justamente mostrar a importância do diagnóstico precoce. Por quê? Nessa primeira linha, nós temos os pacientes que foram assintomáticos e acompanhados precocemente. Observou-se que em 97,2% desses pacientes, eles mantinham um enxerto patente. Já os pacientes que apresentaram sintomas agudos de isquemia, essa patência caiu para 70,7%. E os pacientes com sintomas crônicos, foi 83,3% de patência. Agora, essa linha vem demonstrar a comparação entre o uso de enxerto venoso e o uso de enxerto protético. A safena teve uma patência em 5 anos de 77,2%. E o uso de Dacron, no caso dessa série publicada pelo Massachusetts General Hospital, foi de 29,3%. Só para deixar mais uma vez bem claro que a veia é sempre o enxerto preferido, a não ser talvez nos casos de arteriomegalia, onde tem uma desproporção muito grande entre a artéria e a veia. Bom, agora é o relato do nosso caso. Na verdade, esse